Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, começa agora o Quem Somos Nós. A ideia é ter sempre uma conversa sincera e autêntica com pessoas de várias visões e especialidades sobre a natureza humana. Já falamos com filósofos, cientistas, artistas, humoristas e muito mais. Você pode ouvir todos os programas que já foram ao ar nos sites da Eldorado, da Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, o escritor, ator, dramaturgo, quadrinista, Lourenço Mutarelli. Boa noite, Lourenço. Boa noite, Celso. Lourenço, quem é você? Eu acho que eu sabia quem eu era até algum tempo atrás. Quem era você, então? Vamos começar no passado. Há um tempo atrás eu acho que eu era basicamente um quadrinista. Eu era muito fechado. Eu tinha uma vida bem reclusa, assim. Mas isso mudou bastante de uns tempos pra cá. Isso é bom ou ruim? É ótimo, é ótimo. Mas, sei lá, ando mais perdido ou mais desorientado quanto a quem eu posso ser, assim. Me conta um pouquinho tua infância, tua origem. Teu pai era militar, não é isso? Era policial civil. A minha infância foi horrível, assim, com certeza. O pior período da minha vida. Nenhum período vai ser ruim da foi forma pior que a foi. Adolescência? Muito pior. Porque a adolescência é um inferno. Não, tá certo? A adolescência foi muito boa pra mim. Foi muito libertária. Eu nasci em 64, estudei em colégio de padre, depois colégio de freira. E na adolescência eu fui pro objetivo que era a liberdade. Que era o colégio dos vagabundos na época. Hoje não é mais assim, mas na época era assim, você não consegue passar em colégio. Mas era uma liberdade, era uma coisa que... A adolescência foi muito boa. Mas a infância, além de ser uma infância ruim, as impressões que eu tinha do mundo eram muito sombrias. O que quer dizer uma infância ruim? Eu sofri muito abuso físico, violência física. Eu apanhava quase diariamente e de forma excessiva do meu pai. De forma excessiva mesmo. E por nada, por qualquer razão. Muitas vezes ele falava... A desculpa era sempre: eu não posso bater na sua irmã, que ela é mulher, eu não posso bater no seu irmão porque ele é muito pequeno, então eu vou bater em você. Muitas vezes não tinha motivo nenhum, ou o motivo não era meu. Então foi algo muito, muito pesado, muito difícil. Mas o seu pai tinha algum distúrbio? Com certeza. Meu pai era um artista que não conseguiu e acabou entrando para a polícia. Ele foi policial numa época que a tortura era parte. Ele não foi nunca torturou preso político, mas torturava as pessoas. Isso era rotina. As impressões que eu tinha sobre tudo que estava à minha volta era muito mais sombria do que mas talvez era por causa disso, por causa disso, obviamente. Tinha uma nuvem, uma distorção que eu levei muito tempo para dissipar isso, né? Quando você ia na escola, quando você... Eu era muito fechado, então eu não tinha amigos. Não levava para casa, né? Provavelmente. Não, de jeito nenhum, e era muito isolado. Na adolescência tudo isso mudou. Isso vai o quê? Até que ano? 10 anos? 11 anos? Até uns 15 anos, 14. Nossa. Mais ou menos. Com 12, 13, eu fiz uns amigos perto da minha casa e comecei a me libertar um pouco mais. O que você fazia então até lá? Desenhava. Ficava trancado e desenhava? E ouvia música. O desenho era a tua fuga? Total. Você era talentoso? Diziam que eu era. E também o meu pai admirava muito o meu desenho, então era uma forma de criar meio um pacto, assim. Era uma coisa que... pediu o amor dele também, não é? Sem dúvida. Claro, você desenhava para ele te admirar. Então, para mim, foi muito uma questão, uma sobrevivência. E desenhar é uma coisa que te leva para um lugar mental, que é muito bom. Eu gosto... Um outro lugar, é isso? Um outro lugar, A minha relação com meu pai, no fim da vida dele, a gente se tornou muito próximo. As coisas mudaram muito. Totalmente.
Totalmente. Perdão, aquele perdão absoluto, de coração, assim? Absoluto, assim. Bonito, difícil. Eu entendo, talvez eu tenha entendido. Eu também fiz terapia uma Mesmo década. assim é difícil. Mas eu acho que eu entendo a frustração dele e de descontar em você? É difícil essa ponte, né? É muito interessante porque eu tenho um filho de 18 anos e a nossa relação é completamente oposta a isso. Ele me trata como um amiguinho, ele muitas vezes me orienta muito mais do que eu a ele. E antigamente não, tinha um abismo, e entre meu pai e o meu avô era maior ainda, né? Eram distâncias, tinha uma hierarquia entre pai e filho, né? Que música que você se refugiava naquela música, época, né? Na época eu gostava muito de música erudita e eu ouvia muito tango, que meu pai ouvia muito tango e tinham coisas que eu gostava muito e que gosto até hoje. A música, eu costumo dizer que a música é minha religião, porque ela altera também o seu estado, a sua percepção. Então é a relação que eu tenho mais próxima com a religião, para mim, tem tudo a ver com a música. Que mundo você achava que era esse até os 14, 15? Era um mundo terrível, assustador. Assim, eu tinha um refúgio que era minha avó materna, que muitas vezes tinha tempos que eu conseguia até morar um pouco com ela. E isso era muito bom, era o oposto, era o único lugar onde eu me sentia aconchegado e com carinho e cuidado. A minha mãe é uma pessoa muito... Eles tiveram também infâncias muito difíceis, assim, não culpo tanto a eles, mas é uma pessoa muito fria, não é uma pessoa afetuosa. Então lá era um lugar que eu me sentia bem, que me fazia muito bem. Assim. Você se sentia fora do mundo ou o mundo é que era... Porque são dois jeitos diferentes de olhar, né? Ou o mundo é que era uma coisa horrível ou você estava fora daquele mundo? Não, o mundo era uma coisa horrível, a casa da minha avó não era. A casa da minha avó era um outro lugar. E por alguma razão, não que eu não sofresse... essa violência lá, mas sofria muito menos, porque minha avó era uma pessoa muito forte, uma mulher muito forte. Então lá eu costumava ficar mais de castigo do que ser espancado, coisa assim. Ok, castigo faz... Não, 2 horas em pé, olhando a parede. E isso também é uma liberdade. Isso também me ajudou muito a pensar, a criar. Como que daí veio essa necessidade de se colocar para o mundo através do desenho? Porque uma coisa era a relação com o teu pai, e depois o desenho falou, não, eu quero me comunicar com as pessoas, estou isolado, e o desenho veio daí também? O desenho, eu não tinha datilografia, que era o que a gente conseguia arrumar trabalho na época, e eu comecei a conseguir pequenos trabalhos com desenho, né? Porque era a única coisa que eu sabia fazer. Tipo o quê? Ilustrar revista e coisas assim. Eu consegui cedo, quando eu tinha uns 16. Tive um monte de subemprego também. Tipo motorista, bedel. Com 16 anos, motorista? Não. A partir dos 17. 17 eu comecei a trabalhar. Trabalhei em farmácia. Mas é interessante, não é? Olhando agora. Né, de você ter vivido. Eu não tinha nenhuma. Você queria sobreviver, é isso? Eu queria. Eu não tinha. Tua família era pobre, não, né? Era classe média baixa. Na verdade, poderia estar melhor se. Meu pai era compulsivo em jogo, jockey, essas coisas. Então a situação era sempre bem ruim. Eu não tinha nenhuma autoestima. Não tinha nenhuma perspectiva, não tinha. Menina, namorada, essas coisas. Isso eu nunca tive problema. Namorada. Já ajuda. Isso ajuda deve muito. Ter te salvado, deve ter te salvado nesse período. Eu acho que por período. isso minha adolescência não foi tão ruim, que eu nunca tive esse problema. Nunca foi uma coisa que senão seria o fim me do intimidava mundo. Ou que eu estivesse sozinho nesse sentido. Então isso sem dúvida ajuda. Sair de casa, o teu foco era você da minha casa? Não, eu achava que eu não tinha condição de sair de casa. Eu saí de casa muito tarde. Condição em que sentido? Financeira? Financeira, eram empregos que pagavam muito pouco. E aconteceu, eu tive uma depressão profunda uma época, quando eu estava com uns 20 anos. E as coisas a relação com meu pai vinha mudando nessa época. E na época dessa depressão, mudou completamente a nossa relação. Primeiro que ele estava perto de se aposentar, né? Surgiu na polícia uma coisa que
Eu lembro um dia que ele falou: a polícia acabou porque já existia há muito tempo, mas chegou na polícia isso no começo dos anos 80. A política dos direitos humanos. Os direitos, inventaram, ele falou, eu ouvi ele falando pra minha mãe, ele chegou em casa e falou: inventaram uma coisa agora que chama direitos humanos. Onde já se viu. Acabaram com a polícia. E isso foi mudando, né? E a gente foi mudando, a gente se aproximou muito pelo cinema também, porque ele conhecia muito cinema. E aí foi uma época que eu gostava muito e que eu ia atrás, que a gente começou a ter um diálogo a partir do cinema. E também ele tinha uma coleção de quadrinhos incrível, e eu comecei a fazer histórias em quadrinhos. Então a gente começou, as coisas foram mudando. Tem um personagem meu que fala dos quadrinhos, que ele fala: a vida sabe bater, você tem que aprender a apanhar. E eu aprendi a apanhar. Então até hoje eu assimilo muito golpe. Sabe, eu posso não bater muito, mas eu aguento muita porrada. E isso é bom. Esse é um lado bom. É muito bom. Claro. Do jeito errado, aprendeu do jeito errado, mas acabou sendo bacana. Mas acho que a gente tem que reverter a nosso favor essas adversidades. Concordo aí. 1 bilhão %. Porque senão você vai passar a vida se lamentando. Não, e eu tenho. A minha vida é o oposto do que ela poderia ser. A minha vida é extremamente tranquila e divertida. Eu vejo humor em tudo. Eu não fico remoendo essas coisas. Essas coisas vêm à tona porque é muito importante para eu expressar quem sou eu ou o que eu era. Eu passei por isso. Claro. Mas isso não me fez. A minha luta sempre foi a minha maior luta. Porque quando eu cheguei na adolescência, nos 17 anos, eu me tornei um adolescente punk extremamente violento. Extremamente violento. Isso toda é essa carga de... Você repassou. Na verdade, você ia manter a sina. Na verdade, provavelmente seu pai apanhou do pai dele, batia em você. Essa depressão profunda você resolveu que eu tive, cortar em algum momento. Foi quando eu voltei essa agressividade contra mim, porque eu não queria mais voltar contra os outros. Brigava na rua, batia nas coisas. Muito, é mesmo? muito. E eu sou pequeno. E não tem nada a ver quem te olha. Você apanhava também, então? Não muito. Eu ficava doido, eu tinha muita agressividade. Eu tinha uma carga, uma agressividade muito grande. Então as coisas não me intimidavam. E era briga de rua mesmo, essas coisas de moleque, né? Claro. Mas um dia então o trabalho da minha vida durante alguns anos foi controlar um pouco disso, controlar essa agressividade. Cortar a sina que vem quase a maldição da família. Exatamente. Estou chamando, por isso, é um pouco forte isso, mas eu vou mudar o rumo. Sem dúvida. É isso? E eu uso, talvez por isso meu trabalho seja tão pesado, porque essa carga eu uso no meu trabalho, eu uso nos meus personagens. Mas você é doce também. Muito. Sou um cara extremamente tranquilo. E essa doçura você não usa no trabalho? Menos, acho que menos. Por quê? Não sei, porque eu não tenho tanto controle sobre o meu trabalho. Eu penso o meu trabalho, eu ultimamente tenho até... Eu estava comentando outro dia, eu sou um instrumento do meu trabalho. É como a minha pena quando eu desenho. Quando eu escrevo, claro, eu penso muito, eu racionalizo, mas a coisa foge ao controle e eu viro quase um instrumento desse meu trabalho. Um cavalo, né? Exatamente. Como os espíritas diriam. Chico Xavier. Você é o Chico Xavier. Uma entidade que me pega por trás. Você é o Chico Xavier do seu inconsciente. Quem que você queria ser naquela hora? Quando você falou, eu não vou ser. Eu queria... Quem você projetou para você? Eu nunca fui muito bom em projetar alguma coisa, por exemplo, profissionalmente. Eu queria ser o que eu sou hoje por dentro. Sabe, deitar do jeito que eu deito, dormir e ter os amigos que eu tenho. Você tinha consciência disso? Não. Ou você só não queria ser? Eu queria ser uma pessoa melhor, porque é muito fácil quando você tem uma carga de agressividade assim, isso é uma coisa extremamente negativa. Então é muito fácil você se tornar uma pessoa, sei lá, rancorosa, invejosa, tudo que é negativo. É muito fácil. Um puxa o outro, né? Uma coisa puxa a outra. E eu não queria nada disso. E eu não sou nada disso, assim. E isso é muito bom pra mim. Isso é uma briga interna absurda. Muito você grande. É isso também, não é? Como você vê isso? Você estava se manifestando, era você também. Também. Era uma parte de você. Essa parte está morta, está controlada. De forma alguma. A gente tem um pacto. Quando eu preciso dela, ela aparece tá aqui. Só quando eu escrevo. Exatamente. Eu tento usar ela só no meu trabalho. Você sente aquele cara lá quando você faz o trabalho ou não? Sinto, às vezes. Não aquele cara, mas às vezes eu sinto uma eletricidade, uma fúria mesmo, criativa que seja. A forma como eu desenho, muitas vezes, sublimou totalmente de alguma maneira, concentrou para isso.
A arte é uma salvação para você, dúvida, do ponto de vista assim, pra de mim, sanidade. Total. Foi a minha maior terapia. Talvez se você não conseguisse se manifestar artisticamente, que é o que você acha que aconteceu com seu pai, não é isso? E aconteceu com meu irmão também. O meu irmão não tem arte e ele se perdeu completamente. E ele não recebeu a mesma carga que eu recebi de agressividade. Não direta, mas recebe... Claro, era um ambiente totalmente... claro. Pela primeira vez eu fiquei 3 anos sem escrever. E foi muito bom. Fiquei porque eu quis, porque eu pude. E agora estou escrevendo muito de novo. Mas esse silêncio também foi bom, porque eu senti que eu não tenho... eu tenho essa agressividade ainda, ou esse potencial criativo quando eu estou fazendo, mas eu não tenho a mesma... Antes eu era atormentado por ideias, eu não conseguia parar de trabalhar, eu trabalhava 18 horas por dia, era uma coisa extremamente excessiva. Eu não saía... Acima do seu controle. Muito acima, era uma coisa que de certa forma me consumia. Mas talvez você fazia isso exatamente para poder aliviar. Será? E porque também foi extremamente difícil a minha, sei lá, se chama de carreira, o meu começo, foi muito difícil. Então me conta, porque a gente tá perto disso, né? Você teve a depressão, papapá? Eu comecei a fazer algumas histórias em quadrinhos. Na época da depressão, quando ela foi uma depressão que durante 2 anos eu fui afundando até chegar no fundo do poço. E aí... Não tem fundo do poço, né? Não, aí a gente começa a cavar. Mas quando eu fui saindo disso, eu fiz o meu primeiro álbum em quadrinhos, conforme eu ia melhorando. E isso me ajudou, e foi um álbum que eu recebi um prêmio muito importante. Era um prêmio em dinheiro, e eu já namorava com a minha mulher, que acho que foi a primeira pessoa que me respeitou, assim... de verdade, profundamente. Ela era muito fã do meu trabalho. Então, com um dinheirinho que eu ganhei, a gente construiu uma edícula no bairro, na extrema periferia de São Paulo, uma edícula, e ela dava aula de quê? De educação artística e história da arte, e me bancava. Então o meu começo todo ela me bancou, assim, para eu poder fazer o meu trabalho. Você é um cara de sorte também, Muita sorte, sem dúvida. A minha vida mudou completamente. A minha vida foi mudando, foi indo pro extremo. O que é difícil também. No começo eu até falei pra minha mulher, eu comecei a ser muito bem tratado. Eu sou muito bem tratado. Você não tinha medo de que aquilo não era bem tratado? De repente alguém te tratava bem, isso aqui tem uma coisa errada. Não, porque em nenhum momento tinha nada. Não, mas é difícil você aceitar, você entender, né? E é isso. Hoje eu tenho muitos amigos, assim, e tenho amigos de verdade, onde a gente se diverte muito, assim. Essa é a melhor coisa Mas vamos do começo difícil. O começo difícil foi difícil principalmente profissionalmente, financeiramente, porque não conseguia recurso. Mas você falou, eu quero ser quadrinista. Eu quero viver de quadrinhos. Entrou mas é isso que eu vou fazer. Isso eu já sabia. Eu trabalhei, conforme eu fazia trabalhos com desenho e tal, eu fui, quando eu fazia faculdade, eu fiz Belas Artes. Na época da faculdade, eu precisava de um trabalho e um amigo meu ia no Maurício de Souza, e eu tinha feito um cursinho de animação, e eu falei, eu queria trabalhar com animação, e o Maurício na época produzia longa-metragem, e eu trabalhei lá uns 3 anos no estúdio, na parte de animação. Para filmes? Para filme. Você não fez revistinha? Não fiz quadrinhos. E foi incrível, porque era a época da faculdade e eu comprava o pior material que tinha, o mais barato, e lá a gente trabalhava com o melhor material, e foi muito importante ver como o material influencia o trabalho, principalmente de quem está começando. Claro. Então foi um período bom, eu tive acesso, quando eu trabalhava lá, o Maurício tem uma gibiteca para os funcionários. Tudo que ele comprava 2 exemplares, um era a coleção dele, outro era para esse acervo. E aí eu conheci coisas do mundo inteiro. Do mundo inteiro, coisas. E ali eu conheci o quadrinho contemporâneo da época ali, comecinho dos anos 80. E meu pai tinha muito dos quadrinhos clássicos. E quando eu conheci o quadrinho contemporâneo, eu falei, o que eu quero, é isso que eu quero, é isso. E depois do Maurício de Souza, que você fez lá algumas coisas, e fiquei tentando... Porque você não curtia? Não dava. Isso é uma coisa que é muito difícil. Eu ainda
recebo encomendas e faço algumas coisas sobre encomenda. E esses dias eu estava falando com a minha mulher, é muito difícil você... eu começo às vezes a fazer um trabalho de encomenda e nesse momento me vem uma ideia para um trabalho meu. Aí você abandona eu tenho que prender. Isso é ruim, sabe? Isso é muito ruim, porque você represa uma coisa e às vezes isso acaba grandes artistas na história do mundo fizeram coisas por encomenda. Não, a gente isso é uma coisa própria. Não é uma questão. Não é uma questão que você acha errado ou certo, não é isso? Não, de forma alguma. É uma característica sua. Mas o que é ruim é que muitas vezes no processo de... Aí as minhas encomendas, eu tenho 90% de liberdade ou mais até. As pessoas encomendam um texto meu. Já sabendo. Né? O que você quiser, geralmente elas falam. Mas só por ter um prazo ou por ter alguns critérios, isso incomoda esse monstro criativo que é extremamente furioso e ele não gosta de ser domado assim. Então, sempre que eu acabo uma encomenda, eu tenho que fazer uma coisa minha ainda hoje. Ainda hoje. Maurício de Souza saiu. Maurício aí... depois do Maurício que eu tive a depressão mais severa mesmo, que eu fiquei um tempo que eu não precisei trabalhar, porque eu não tinha condição de trabalhar e não havia pressão em casa para que eu trabalhasse, porque eu estava doente. E foi aí que eu fiz meu primeiro álbum, que é o Transubstanciação, que é um trabalho extremamente estranho e visceral, que eu tenho muito carinho por ele, porque eu mapeei aquele momento de alguma forma, e com ele que eu ganhei esse prêmio, e aí pude casar com a minha mulher, e aí foi quando eu saí de casa, e aí eu já tinha uns 30 anos. Tava lá na edícula, não é isso? Aí ficamos lá nessa edícula por uns 2 anos, e aí eu comecei a fazer vários álbuns, mas ela sempre me ajudou. Não dá dinheiro, não dá muito dinheiro esse negócio de quadrinho, né? Não, é muito pouco. Até hoje. Hoje em dia dá mais? Você ter nome dá dinheiro. Eu não faço por pouco hoje em dia. Se alguém quer um quadrinho meu, eu cobro extremamente caro e se quiser. Se não, eu faço pra mim. Barato você faz pra você mesmo. Faço certo? Pelo meu prazer. Tenho algumas coisas póstumas assim que são extremamente experimentais e radicais, que eu pretendo que se publique depois que eu morrer. Não, se publicar antes até me matam, porque tem umas que me comprometem. Mas isso para mim é muito importante. É muito importante ter essa vitalidade criativa e experimental que eu tinha quando eu fazia fanzine no começo. Assim. Isso é muito importante para mim. Artisticamente ou importante para sobreviver? Para os dois. Artisticamente, para mim é importante que cada coisa seja uma experimentação. Cada livro meu tem que ser uma experiência. Eu tenho uma forma que é muito fácil escrever de uma maneira. Eu não quero ir pelo fácil. Eu fico sempre experimentando outras formas. Mas isso é com você? É um comigo. Me até estimula. Onde eu vou? Não, porque isso? Me estimula, é mais estimulante para mim do que seguir uma coisa que... Não é para medir o teu tamanho? Não. Sabe fazer? Será que eu vou? O meu tamanho, eu sou muito pequeno e não quero ser mais do que isso. Eu nunca tive problema. Não tamanho que eu digo no sentido de sucesso, com você mesmo. Não tenho. Não tenho mesmo. É só para que cause... para que seja difícil, para que eu esteja... Eu tenho que me virar ali numa coisa... Precisa ser difícil, senão para você não vale. Não pode ser um lugar confortável. Não é café com leite, não vai valer. Eu trabalho numa jaula, literalmente numa jaula, porque é um quarto de empregada que não tem janela e que eu tive que pôr grade, porque eu tenho muitos gatos e como eu voltei a pintar e desenhar, eles não podem entrar lá. Então, a minha relação com essa jaula é muito importante. O trânsito... E eu transito muito rapidamente. Se eu entro lá é uma coisa e se eu saio lá eu sou outra. Dr. Jekyll. Sem dúvida. É isso? De verdade ou é fantasia? Não, de verdade mesmo. Assim, ali é o meu... Eu tenho Mas você muda de personalidade lá dentro? Não mudo, mas ninguém entra lá, para começar. A não ser que eu deixe, ninguém entra lá. A moça que limpa lá, uma que eu mandei embora porque ela foi 3 vezes lá, eu falei que não podia, a terceira vez mandei ela embora. A que tá lá com a gente há uns 3 anos, ela nunca entrou. Que você saiba. Eu limpo a cada ano, porque aquele caos é muito importante para mim. E lá tenho minhas músicas e...
Então, onde estava? Você falou lá atrás, né? A música e o desenho me salvou, e ela veio te acompanhando, é isso? Continua me acompanhando. Mas as músicas do passado, você acompanha do passado, também? Algumas, você se fixou num tempo? Não. Durante um tempo, eu fiquei muito... A música minimalista, né? O que eles chamam o erudito contemporâneo, é uma música que me induz muito a um transe. Você ouve como elas têm movimentos repetidos e tudo, ela me induz a um transe que é muito... mantra. É como mantra, se fosse é muito rico para eu trabalhar. Eu não consigo escrever ouvindo nada, mas sempre que eu vou escrever, antes de começar a escrever, eu ouço um pouco de música. É como... Mas você escolhe a música para entrar no mood ou só pela Eu nunca ouço rádio, eu não aceito ouvir música... Não, eu sei o que eu vou ouvir. Eu acordo sabendo o que eu preciso ouvir para aquele dia, para o ponto da história que você eu tô. quer. Exatamente. É uma relação profunda mesmo. A música é para te criar, vamos chamar inspiração, que a palavra não é essa, mas te colocar no espírito daquilo. Eu entro na frequência. Mas você tem conhecimento musical a esse ponto? Eu conheço muito, assim, desse tipo de música eu conheço muito. E eu tenho, eu gosto, para mim é muito importante a mídia física, CD. Então eu tenho um importador, que é um cara muito culto nessa área, então que ele te ajuda também. Para ter uma ideia, quando são coisas às vezes tão experimentais, que ele fala, eu vou te mandar, você ouve, daqui 6 meses você me diz se quer ou não quer. 6 meses? 6 meses de degustação. Porque é matemática, não é uma música que você bota e fala, legal, gostei. Eu pessoalmente, para mim é muito difícil. Não, mas acho que para mim também foi. Mas chega um momento, porque isso é o que é mais incrível. Você tem prazer ou é só o trânsito? Prazer profundo depois de um tempo, mas não é mais pela música. É pelo que, num nível muito profundo, minha cabeça fica pensando coisas. Não é nem pensando. Eu estou no meu trabalho ali, mas tem algum ponto que fica uma poeira ali. E de tanto ouvir aquela música, em algum momento aquela poeira vai criando uma forma, é isso? Ela me causa uma emoção incrível. Então, às vezes, depois de um ano de um disco insuportável no começo, aquilo te emociona, talvez porque tocou uma corda ali que ativou alguma coisa tua. Meio só pra mim. Pra que você faz o que você faz? Quer dizer, por que você se expressa? Eu me expresso primeiro. Eu acho que eu tenho essa necessidade. Eu costumava dizer que eu faço porque eu não consigo não fazer. Mesmo que eu não queira, se eu tiver... Você faz porque precisa. Eu preciso. Se eu tiver em casa e não tiver nada, eu vou começar a pegar pregador de roupa e, sabe, fazer alguma coisa com aquilo. Eu não consigo não fazer. E faço coisas assim mesmo, sabe, do nada. Começar a colar papelão e faço. Sem um sentido. Sem nenhum sentido. Eu faço muita coisa sem sentido. E o que você acha disso? Nada? Só me acalma. Ponto. É bom. É toque. Porque senão o que eu vou fazer é ficar jogando paciência, que eu sou viciado em paciência, que é uma forma de meditação também. É uma forma de esvaziar a cabeça. Quando eu tô jogando paciência, eu não penso em mais nada. E eu tenho uma luta ali com aquilo, eu tenho uma coisa meio mística ali Conta que isso é legal. Não, eu tenho relações assim. Eu não aceito um jogo não dar certo. Porque ele sempre dá certo. No final, pode dar certo. Então eu vou voltando ele até eu conseguir. É uma coisa extremamente obsessiva. Horas, assim. Tem vezes que eu acordo de madrugada e falo, acho que eu tô com insônia. Então vou jogar paciência. É meio isso. Eu tento controlar, mas às vezes eu não controlo. Desculpa, mas eu sei, mas eu me divirto com isso também. É muito divertido. O cara fala, vou jogar paciência. Eu não consigo, porque ultimamente tá menos, mas tinha uma época que eu fazia muito isso. Mas é melhor do que ficar na cama sem dormir. Lendo, por que você não lê? Porque minha cabeça não para. Ler pra mim é uma relação também. Quando eu tô muito envolvido com o trabalho, eu não consigo ler. Porque eu adoro ler como um leitor. Pegar um livro e me envolver com mesmo aquilo. Que você não esteja escrevendo, mesmo que você esteja fazendo... Não, se eu estou fazendo outras coisas eu consigo ler. Por exemplo, eu odeio o calor. Assim, não é que eu não gosto, eu odeio o calor. O calor me traz muito desconforto. Calor, verão. Tudo. Então, eu comecei a ler
Teve uns 3 dias atrás que deu uma esfriada. Aí eu peguei um livro. E, geralmente eu começo a ler março, abril, até de dezembro até lá eu não leio, não consigo ler, porque... Mas compra um ar-condicionado. Não, mas eu não gosto, porque aí me resseca também, sabe? Eu sou chato. Tá ficando velho. Eu tô ficando Isso é coisa de velho. Não, mas eu sempre fui velho. Mas é isso, essa é uma época boa que eu começo a ler. Mas se eu tô escrevendo, a minha relação com o livro é muito chata. Porque aí eu tô lendo, tentando analisar como a pessoa construiu aquilo. Eu não quero isso. Tecnicamente. Aí você não lê como leitor, perde o prazer. Não, eu me perco no livro, porque eu começo a pensar o que eu tô escrevendo e como eu fiz. Né? Eu não tô lendo. Então agora eu tô num momento que tô voltando a ler. Isso quer dizer que você não vai escrever? Agora não. Agora eu tenho um trabalho de desenho para fazer. Quando eu terminar esse trabalho, que eu tenho um prazo bastante curto... você não vai cumprir pelo jeito. Não vou, eu sempre cumpro. Eu sempre cumpro. É uma coisa... É muito importante para mim. Eu sou muito profissional. Nunca falho. Eu falho se tiver algum problema no meio ali. Se atrasou um pagamento, legal. Então agora eu vou atrasar. Claro. A gente normal. A minha parte eu faço, desde que vocês façam a de vocês. Agora, acabando isso, eu tô no meio de um livro que eu tô... amando, e é um livro que eu dou risada em voz alta, e minha mulher pegou para ler outro dia, ela falou, só você vai rir e gostar desse livro, mas é isso que quem me importa. Eu não tenho assim... É um segredo o livro, não? Não, é um problema, foi um bloqueio criativo, o Amores Expressos, aquele projeto. Cada um viaja. Eu viajei, eu fui para um lugar que eu não queria nunca ter ido. Nova York, não é isso? Nova York, é um lugar que tem um Você nunca teve vontade de conhecer? Nenhuma vontade. Cheguei lá, era pior do que... Mas por que você foi pra lá? Porque eles escolheram, Mas você não podia falar, eu pedi, quero Roma, sei lá. Não, eu falei, eu queria ir pra Beja, que é uma cidadezinha do Alentejo, que eu amo, que eu fui uma vez, passei 10 ou 15 dias, eu falei, eu quero voltar lá. Uma cidade que você faz a pé, e tem uma torre de um castelo muito alto lá, que todo dia eu fazia... Eu falei, eu quero ir pra lá. Não, lá tinha que ser... não era chique. Tinha que ser capital, é isso? Tinha que ser capital chique. E eu fui, bloqueei, voltei pra lá. Teve uma coisa... Esse bloqueio... bloqueei, existe isso mesmo? Realmente. Assim, ou foi só má vontade sua? Não. Má vontade não consciente, mas assim, não tô na cidade que eu quero, não quero fazer o projeto. Eu não conseguia. Será que isso é bloqueio ou é... Não, foi um bloqueio, mas eu entendi o bloqueio depois também. E aí, tem uma coisa... eu tentei parar de desenhar, foi uma das coisas que eu quis experimentar, porque conforme desde o meu primeiro livro eu comecei a ter muita encomenda para roteiro, cinema, teatro. E isso eu consigo tirar um dinheiro legal, né? E eu consigo tirar um dinheiro disso aí muito melhor do que desenhando. Então eu fui parando de pegar a ilustração, porque eu detesto desenhar o que os outros querem, assim, é uma coisa muito frustrante para mim. Eu nunca chego no meu traço quando eu tenho que fazer um desenho tal, é muito ruim para mim. Eu resolvi fazer uma experiência que era parar de desenhar. Eu queria ver o que mudava em mim. E eu fiquei 1 ano e alguns meses sem fazer nenhuma linha, assim. Nem vontade? Muita vontade. Muita vontade. Foi uma luta. Foi uma experiência. E mudou. Mudou o quê? Eu voltei a beber depois de 15 anos. Isso é ruim ou bom? É ótimo. É muito bom. Nossa, eu bebo pra caramba, mas é muito bom. Mas agora não desenha mais, Desenho. Agora você faz as duas coisas. A coisa que eu mais gosto é de desenhar bêbado. É uma coisa que eu me divirto muito. Música, uísque e nanquim. Não tem coisa melhor. Eu me divirto muito. E mudou o teu desenho? Muito. Mudou muito o meu desenho. Mudou o assunto? Mudou o que te interessa? O desenho, ele parece talvez para um leigo, parece que eu perdi a mão. Piorou, é isso, teoricamente? Puxa, mas talvez para quem entenda, eu tento apoiar o mínimo a mão, eu uso o meu tremor. Eu só desenho quando eu tremo. Geralmente eu tremo, mas eu desenho quando eu tô tremendo mais e com menos apoio. Então ele tem um descontrole que me agrada imensamente. A minha rachura é extremamente... mais solta, mais livre. É violenta mesmo, violenta. É uma coisa... Eu adoro, assim, algumas coisas que eu tô fazendo agora, eu acho
muito melhor do que você fazia. Muito melhor do que quando eu ficava com uma coisa obsessiva de uma precisão, usava um hashi para me ajudar a diminuir o tremor. Hoje eu acho muito melhor o que eu estou fazendo. E só para mim. É porque você está mais livre? Muito mais isso. Livre. Será que não é essa sensação? O melhor... É melhor, você está falando agora de qualidade artística, ou melhor do como você se sente ao fazer? Tem uma coisa que é muito interessante também. O meu maior medo da minha vida, depois que eu controlei a minha agressividade, o meu maior medo era perder o controle. Então, eu tomava muita medicação, que eu parei tudo, troquei pelo fitoterápico, né, que é o uísque. E parei, tinha dependência química de tarja preta, normal, 28 né? anos. Então, como parei todo tudo. Mundo, né? Mas, então, eu não tenho mais esse medo. Hoje eu bebo até o blackout e eu não perco o controle. Eu não tenho mais o medo de perder o controle. O que quer dizer isso? Você já sabe que você é... eu acho que eu tenho aquele cara que queria ser dono da vida dele, que se queria mandar na vida, agora já manda, é isso? A gente tem um pacto muito grande, eu e esse demônio, assim. A gente se entende bem. Enquanto eu estiver dando o que ele precisa, que é o trabalho... Ou é aquilo, eu bebo, mas 6 da manhã eu tô tipo, não, o uísque sou eu. Ele não liga, senão ele viria quando eu bebo. Ele não vem quando eu bebo. Quando eu bebo eu fico dócil. Muito mais. Ele só vem no trabalho. Ele vem no trabalho. E 6 da manhã eu vou estar de pé e vou estar trabalhando. Então, a gente... Você acredita em essas coisas de espírito, essas coisas? Ou você é ateu? Eu era um cara extremamente cético, fui cético minha vida inteira, assim. Mas hoje eu sou uma pessoa mística. Eu tive algumas experiências. Eu não acredito em espírito, por exemplo. Mas o que quer dizer ser místico, então? Eu acredito em algumas coisas. Não em vida após a morte, não, mas eu acredito muito... Como eu posso dizer? Não é só energias, essa coisa que fala. Não, eu acredito no mal. Eu acredito no mal. No bem também? O bem, acredito, mas ele é inacessível pra gente. E indiferente a gente. A gente busca, mas eu acho que tá no... Como entidade. Eu vou escrever... Você acredita como entidade? Acredito como entidade. Entidade do mal e entidade do bem. Você acha que uma entidade... Só que é como se o mal como entidade... Poderia ser o demônio que a gente vê, cristão. Até o demônio cristão. O bem como entidade, ele é uma coisa geométrica, que a gente, talvez nunca a gente se identifique nele, mas que está na gente, está na forma que a gente, mas que é muito distante da gente. A gente é muito mais próximo, e eu acho errado falar o mal. São os maus, a legião de demônios, assim. A minha ligação é ancestral. Eu acho que é meio do panteísmo. É você conseguir negociar com uma série de demônios ou de deuses muito mais inferiores do que superiores, assim. Eu quero entender. Você acredita que tem entidades conscientes? Acredito. E que tomam atitudes conscientes? Acredito. Elas precisam. O mal precisa do homem, o bem não precisa do homem. Para encerrar, eu tenho que te fazer uma pergunta que eu faço para todos, que é, no teu ponto de vista, quem somos nós? É um rastro, eu acho que é isso. A gente é um rastro de alguma coisa. Mas não é por isso que não dá pra gente aproveitar. Não é por isso que não dá pra ser bom, independente do que a gente for. Você constrói o teu ambiente, sabe? É importante o seu ambiente, isso é muito importante. Você tentar tornar o seu ambiente agradável. Se não tem nada de agradável no teu ambiente, então ouve música. A música transforma o teu ambiente também. É importante isso, é importante você... Deixa as coisas pra lá, se junta com pessoas que te fazem bem. Celebra, é importante celebrar. A gente tá aqui, vamos... E bebe, isso é muito importante. É muito importante, é celebrar. Não necessariamente beber, mas beber pra você. Sim, ouve a música, é isso. Esquece um pouco. Muito bom, Nelson, muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.